tem expectativa, né? Poxa, eu vou trazer a fórmula mágica aqui de como sairmos milionários dessa reunião de hoje, né? Mas eu vou ter que frustrar já um pouco a expectativa de vocês, tá? Não tem fórmula mágica. E você é mais pobre? Não, mais pobre não. Mais pobre, eu diria que não. Porque você vai talvez identificar algumas oportunidades, algumas dicas que vai fazer você trabalhar o dinheiro de forma diferente. Sempre tem. Por mais que você seja controlado, sempre tem dicas, coisas interessantes nesse conceito de planejamento financeiro que nos ajuda a lidar melhor com o dinheiro. Então, meu nome é Carlos, eu sou planejador financeiro, existe uma instituição que certifica esses planejadores, que é a Planejar. Eu estou hoje aqui representando a Planejar, tenho uma experiência de mercado financeiro, enfim, e a gente está numa semana de um movimento, né, que é a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira, ou seja, são vários eventos como este aqui que estão ocorrendo simultaneamente até domingo em território nacional. O objetivo realmente é a gente falar de finanças, falar de investimentos, falar de dívidas, e a ideia é que a gente tenha aqui um bate-papo, tá? Tem um material que deu um pouco de trabalho que a gente conseguiu colocar para transmitir aqui, obrigado, né? Conseguimos. E ele é só o apoio. E aí o mais importante, acho que o mais rico, é o que vem de vocês, das perguntas, das dúvidas que vocês têm, qualquer que sejam elas, tá? Não fiquem tímidos em relação a isso. Eu sei que o tema sobre dinheiro no Brasil, né, na nossa cultura mesmo, é um tema que a gente sempre evita falar, ou evita inclusive compartilhar. Compartilhar dentro de casa, né? Marido, esposa, filhos. A gente tem um pouco de dificuldade de lidar com isso por questões culturais. O objetivo, né, com a educação financeira é começar a eliminar um pouco essas barreiras e a gente tem que falar de dinheiro, né? Até porque, deixa eu avançar aqui, o dinheiro, ele não é a solução para tudo. Vocês vão falar, poxa, não é mesmo? Não é. A gente vai aprendendo isso com o tempo. Mas ele, com certeza, ele é a base de tudo. Qualquer que seja as questões que a gente tem nas esferas da nossa vida, a familiar, trabalho, espiritual, relacionamento, saúde, a vida social, isso aqui só vai realmente ter equilíbrio, você vai conseguir ter uma orientação dessas áreas se na base você tiver um bem-estar financeiro. Então, minimamente, se você não tiver o controle da sua vida financeira, naturalmente as outras áreas da vida vão ficar meio que sem focos orientadas, a gente vai ter problemas com isso. Tá? Então, a nossa relação com o dinheiro, ela tem que ser tratada assim, de uma forma bem cuidadosa mesmo. A gente tem que aprender a se relacionar com o dinheiro. Tá? Então, talvez para vocês aqui, como é que vocês se sentem relacionando com o dinheiro? Né? Se relacionando com o dinheiro? É uma coisa que é um fardo, é uma tranquilidade, é uma coisa natural, é uma coisa que em casa gera discórdia, talvez um pouco de tudo. Na nossa experiência, pessoal, mesmo quem não tem dinheiro, tem um problema. E mesmo quem tem dinheiro, também tem problema. Mas muitas vezes esse problema é de como lidar com o dinheiro. Né? O que é ter dinheiro? Você já parou para pensar quanto vocês precisam? Então, para começar a falar de dinheiro, primeiramente a gente tem que falar de objetivos. Né? Quais são os nossos objetivos? Ou seja, quais são as nossas metas? Nossa meta não pode ser simplesmente eu quero ser milionário. Você quer ser milionário porque você quer poder ter liberdade para viajar mais, dependendo da fase com que cada um encontra-se, né, na sua vida pessoal, vida profissional, construir família, comprar coisas, né, imóveis, carros, enfim. Ou mesmo até ter o suficiente ali para ficar independente. Ou seja, poder ter uma fonte que gera uma renda
totalmente passiva, que não dependa até do meu trabalho. Eu já estou falando de uma fase de pensar e até poder parar de trabalhar. Então cada um tem um objetivo que deve nortear, né, todo o planejamento nossos objetivos. Então é importante que isso esteja claro e, curiosamente, a grande maioria da população brasileira ela não tem esses objetivos tão bem definidos. Então tem uma certa dificuldade. Porque às vezes chegam para mim e falam, Carlos, o meu objetivo é ter 2 milhões. E quando você começa a olhar, conversar, não, o objetivo não é ter 2 milhões. O objetivo é, eu quero ter uma renda, ou seja, eu tenho um padrão de vida. O padrão de vida tem um custo. Custa 5 mil reais, por exemplo. Pô, se eu tivesse um dinheiro investido que me desse 5 mil reais por mês, eu ficaria tranquilo. Então, a pergunta que se faz é quanto você precisa ter para ter 5 mil reais por mês? Será que a meta de 2 milhões é suficiente? Será que 2 milhões são suficientes? Então, a meta não é ter 2 milhões, mas a meta é ter um padrão, uma quantidade, né, uma renda que permita que me dê tranquilidade. Tá? E aí eu vou fazer algumas provocações. Aproveitar o tema que todo mundo acho que já não está cansado de ouvir, que é a Previdência Social. Eu vou me aposentar pela Previdência Social. Independentemente das questões políticas, né, das questões mesmo econômicas, né, o fato é, a Previdência Social, ela hoje é um instrumento muito importante para a nossa aposentadoria. Ela paga, em média, R$ 1.500 por mês. R$ 1.500 por mês é muito ou é pouco? Também depende. Muitos falam que R$ 1.500 é pouco. Agora, nesse mesmo raciocínio, se eu tivesse que guardar dinheiro para ter R$ 1.500 por mês até o fim da minha vida, aí eu provoco vocês. Quanto vocês acham que vocês precisariam ter dinheiro guardado para ter R$ 1.500 até o final da sua vida? Supondo que você viva 90 anos, querendo 100 anos, né? Nunca se sabe. Algum chute? Alguma ideia? 1 milhão estava bom, acho. 1 milhão? 1 milhão. Você foi bem. Você está com quantos anos? 34 anos. Então assim, seu nome? André. Com 34 anos, se você chegar aos seus 65 anos e guardar um dinheiro suficiente por mês para te dar 1 milhão lá, com 1 milhão aos 65 anos de idade, você vai ter R$ 1.500 por mês. Então, R$ 1.500 por mês, quando a gente fala da Previdência Social que é ruim, poxa, não é tão ruim, né? Porque você, na Previdência Social, quando você paga, né, indiretamente, você trabalhando, já é descontado da sua folha lá o INSS. Isso que você está pagando vai te dar R$ 1.500, está trocando isso que você está pagando por não ter a necessidade de ter R$ 1 milhão lá na frente. Quero dizer o seguinte, os R$ 1.500 que você vai ter são equivalentes a R$ 1 milhão. Então, R$ 1.500, pessoal, realmente não é pouco. Mas se você quer ter mais, eu quero ter 3 mil, 5 mil, choca, né? Às vezes você sai daqui e fala, poxa, peraí, eu não achei que se eu quero ter 5 mil, então nesse raciocínio de 1 milhão, você vai lá, mas já passa dos 2 milhões de reais. Então, pensar claramente os seus objetivos vai permitir que, com 34 anos, poxa, você tem aí 33 anos, né? Falando um pouco de quando você pode se aposentar, para guardar dinheiro. Se vai ser 1 milhão, se vão ser 2 milhões, entender qual que é o seu padrão de vida. Você tem que olhar para os seus objetivos no seguinte sentido, quanto eu preciso para viver. Faz a conta, é o quanto você vai ter que guardar. Tá? Mas não despreze a Previdência Social, eu sempre brinco com isso, porque o tema está muito em relevância, por uma razão importante em termos de estrutura nacional, mas para a gente realmente refletir, né? Porque R$ 1.500 não é pouco não, tá? É 1 milhão que você precisaria ter guardado. E aí, só que você não quer esperar, né? Fala, poxa, cara, eu vou ficar guardando dinheiro para usar lá na frente? Não, eu quero comprar, quero poder ter minha
casa própria, eu quero ter, né, poxa, um carro, quero poder viajar. Então a gente quer viver, né? Não é só guardar para usufruir lá na frente. Então, o planejamento financeiro, a lógica dele é fazer com que a gente, com certos instrumentos, consiga ter uma vida equilibrada. Então você tem que equilibrar para poder viver bem a vida toda. Não adianta também você gastar tudo agora, né, e chegar lá na frente e não ter condições de se manter. E também não adianta, você precisa viver, né? Então, ter uma vida muito mais espartana agora, e aí talvez você não tenha a saúde, a vitalidade física para usufruir lá na frente. Então o segredo do planejamento, a importância do planejamento é dar para vocês esse equilíbrio. Você sabe que no Brasil, de cada 100 brasileiros, sabe quantos que guardam dinheiro? Só 11. 11 guardam dinheiro. E dos 11 que guardam dinheiro, sabe quantos que guardam o suficiente para essa conta que a gente fez? Ou seja, eu quero ter R$ 1.500 por mês. Sabe quantos que guardam? Quer dizer, daqueles que guardam dinheiro, né? Que guardam corretamente. O que é guardar corretamente? Investe bem, né? Sabe cuidar do dinheiro, de forma que ele consiga ter os 1.500. Apenas um brasileiro. Se a meta dele é ter 1.500, então de cada 100, 11 guardam. Dos 11 que guardam, os que conseguem alcançar a meta, só um. Só 1% dos brasileiros acaba tendo uma certa independência. A grande maioria, na velhice, acaba dependendo dos filhos, dependendo do governo. Então, quanto mais tempo a gente tem, planejar. Planejamento não tem jeito, pessoal. É um caminho aqui para a gente resolver as nossas questões financeiras. O planejamento requer, obviamente, disciplina, né? E tempo. Eu diria que com 20 anos, até porque a geração que não tem uma cultura, né? Porque a nossa geração, ela não tem uma cultura de poupança. Até porque a gente viveu uma época lá de hiperinflação. Qual que era o nosso comportamento nessa época, né? A inflação, a gente vai falar um pouco sobre ela, era de 55% ao mês. Então significava que o preço das coisas mudava, né, drasticamente no mês. Aliás, na época até no dia. E aí o que a gente tinha que fazer? Você tinha o seu salário. Se o seu salário não perder poder de compra, você pegava e ia comprar. Porque se você não comprasse de manhã, na hora do almoço já era um outro preço, no final do dia já era um outro preço. Então a gente começou a comprar e fazer estoque. Até hoje, a gente faz isso, né? E hoje a gente vive numa economia que não precisa mais fazer isso. Não precisa ficar fazendo estoque porque os preços não mudam mais absurdamente. Se era 55% ao mês, hoje é de 4% ao ano. Então assim, não precisamos mais ter esse tipo de comportamento. Só que, em função disso que a gente viveu, dos nossos pais, até os nossos avós, que foram passando isso de geração para geração, a gente continua fazendo, se comportando dessa mesma maneira. Ou seja, a gente gasta, né? A gente é treinado para consumir, para guardar coisas. E aí, por isso que explica esse comportamento do que a gente acaba não poupando. Tá? Então, um pouco de conhecimento sobre a história é importante para entender por que culturalmente a gente tem uma dificuldade, já que a gente está falando de se relacionar com o dinheiro. Tá? E aí a gente tem que mudar esse cenário. E aí é por nós mesmos, né? A gente quer ter liberdade, né, financeira para poder realizar aí os nossos objetivos. Tá? Então, o ponto de partida é saber muito claramente qual é o objetivo que vocês têm, né, na vida, e lembrar também que a nossa vida é um ciclo, né? Então, a gente tem ali uma dependência, né, dos nossos pais, e ao longo do tempo a gente começa a trabalhar e começa a gerar renda. O período que a gente chama aqui da produção do dinheiro é esse período aqui, né? É o que vai ali quando você começa a trabalhar até mais ou menos aqui, vamos pegar a idade referente dos 60, 65 anos, que é da Previdência Social, que é quando as oportunidades de geração de renda elas vão ficando menores. Uma pessoa com 65 anos de idade, ela tem mais dificuldade de se manter empregada.
Então, o momento de cuidar do dinheiro, né, de fazer o seu dinheiro crescer, vai nessa fase que dura quanto tempo? Vou pegar aqui mais ou menos dos 18, né, aos 65 anos. Eu diria que até a fase de ter a produção de dinheiro é até um pouco antes. Porque quando chega com 45 anos, você já tem que estar meio que estabilizado ali, né? Porque, tendencialmente, a partir de 45, 50 anos, a sua renda começa a cair. Então, se você não, na fase que você pode produzir dinheiro, se você não fez seu estoque de dinheiro, quando você não tiver mais meios para produzir esse dinheiro, se você não tiver esse estoque, aí volta para aquele número, né? Você não vai ficar independente. Ok? Então é isso que a gente está falando, né? Em relação às fases da renda que acompanham esse nosso ciclo de vida. Então, dos 20 anos, desculpa, está aqui, né? A renda do trabalho ela vai aumentando, depois ela vai cair, né? Porque aqui, a partir de 60, 65, a gente já não tem mais oportunidades por uma série de questões físicas, enfim, né? Então, essa aqui é a renda do trabalho, né? Outras fontes de renda sem trabalho, que é o que a gente tem que aprender a construir, é o azul. Perceba que aí o azul, nesse momento aqui aos 60 anos, isso aqui, o azul, substitui o verde. Que significa o seguinte, né? Aqui você depende do seu empregador, do seu trabalho, e aqui é o estoque que você vai fazendo, de maneira que quando você não tiver mais a renda do seu trabalho, você tem o estoque que vai manter o seu padrão de vida. Então, essa curva aqui, que é uma soma das duas, mostra que se você cuidar do dinheiro, né, corretamente aqui, mesmo que você deixe de ter renda, né, do trabalho, o dinheiro que você guardou vai compensar de maneira que você não tenha tanta oscilação no seu padrão de vida. Então a equação é gastar menos do que ganha, guardar, né, ir guardando. No que vai guardando, vai investindo. Eu já estou meio preocupada, porque eu já estou meio caindo ali. Mas, ó, essa idade aqui, essa idade, você concorda? A análise aqui é meio geral, né? Então, pega um pouco de expectativa de vida. Só que a nossa expectativa de vida ela está aumentando. Então não dá para também congelar, falar, com 60 anos eu não vou gerar renda. Vou conseguir trabalhar. Talvez não caia tão drasticamente assim, talvez até continue. Porque a nossa expectativa de vida aumenta ano a ano. Tá? Então não se desespere, por favor. Tá bom? Então essa parte mais introdutória, tá, pessoal? É só para demonstrar a importância de pensar em planejamento. Quando a gente fala de planejamento, todo mundo corre. Não, planejamento é uma coisa que eu não gosto. As razões culturais já indicadas, né? E perguntam, você vai planejar como? Não dá para planejar, sai comprando. Então a gente não gosta de planejar. Falar de planejamento pressupõe também algo que seja algo difícil de fazer, algo chato. Então eu prefiro não saber. Porque se você sente para montar sua planilha de orçamento, você sai daqui empolgado. Vou lá, vou montar minha planilha, vou ver como que estão os meus... Às vezes você olha e vê uma coisa que não está legal. Que as despesas são maiores que a receita, enfim. Você vê um negócio negativo. O que você faz? Eu estava bem assim, sem saber. Por que eu vou ficar me desesperando? Até agora eu vivi tão bem. Aí o cara veio lá, falou para fazer isso. Aí eu vi um negócio que eu não gostei, deixa pra lá. Então... Mas tem que enfrentar, realmente tem que enfrentar. Porque você está só adiando, porque uma hora você vai descobrir. E aí pode ser que você já não tenha mais esse tempo, né, de recuperar. 20 anos, pessoal, a gente recupera qualquer tempo perdido. Você ainda está em benefício aqui, tá? Você tem um bônus, mas tem mais de 30 anos pela frente. E olhe lá. E olhe lá. Né? Começa a guardar, começa a investir. Então, uma coisa interessante também sobre o perfil, né, o perfil do brasileiro, que a gente fala assim, o brasileiro ele é menos poupador. Pelos números a gente viu que sim,
só 11% da população guarda dinheiro, né? Da população como nós aqui, economicamente ativa. Mas vamos fazer uma pesquisa para identificar o perfil das pessoas. Então você tem vários perfis, né? O perfil daquele que é construtor, né? Ou seja, ele realmente vai poupando pequenos valores, mas ele tem isso já como hábito, né? E aí ele vai tendo suas pequenas conquistas. Você tem um perfil do despreocupado. O despreocupado talvez seja esse exemplo aí que a gente comentou, né? O construtor ele é diligente ali, né? Ele trabalha, guarda, vai cuidando do seu dinheiro. O despreocupado, ele é mais imediatista. Eu vou receber meu salário, vou lá e gasto, né? Vou viver minha vida. E aí você fala assim, ah tá, mas será que o dinheiro vai dar? Ele é tão otimista, ele fala, não, lá na frente eu sei que eu vou dar um jeito, né? Ele é por natureza otimista. E a gente conhece um pouco desses perfis na prática, de pessoas que já avançaram, né, numa fase. Por exemplo, já tenho clientes otimistas, ou que são otimistas, é uma característica inerente dela, né, da pessoa. E que hoje, com 65 anos, tem uma grande dificuldade de conseguir gerar renda. Só que foi otimista a vida inteira e aí agora depende dos filhos, né? Mas é um perfil que tem uma certa até predominância, né? Talvez vocês se identifiquem com esses perfis aqui, tá? Aquele que dá um jeito, que se vira, né? Talvez na questão do orçamento, né? Fazer o dinheiro estender, né? Conseguir fazer o dinheiro dar, né? Para cobrir o mês. Então ele vai se desdobrando, é o que eles chamam aqui de camaleão, né? Que vai se adaptando à situação e dá um jeito de fazer o dinheiro cobrir as necessidades das despesas. E vai vivendo. Mas lembrando, é fácil você ter esses perfis quando você consegue produzir dinheiro. Quando você não conseguir mais produzir dinheiro, aí fica mais difícil, né? Esse perfil não vai te ajudar. Um sonhador, o sonhador ele realmente é mais organizado, ele gosta de correr riscos, consegue olhar para o futuro, mas assim, né, as listas que ele faz, ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade de fazer a coisa acontecer, né? Ou seja, de sonhar menos e executar. Você sonha bastante, mas você executa pouco, né? E o último perfil, que é o perfil aí do planejador. O planejador também é assim, ele é bem organizado, ele é mais analítico, porém ele é menos adaptável, ele é pouco flexível, né? A objetividade e o racionalismo dele faz ele lidar melhor com os números. O fato é que, qualquer que seja o perfil que a gente tenha, esse perfil ele é um perfil nato. A gente tem isso por cultura, um pouco de cultura, mas tem um pouco da nossa característica mesmo que é nato. Não existe um perfil certo ou errado, tá? A gente, no fundo, é um pouco desse perfil que está aqui. Um pouco de cada perfil que eu comentei. Uma predominância maior de um ou outro. O que é legal, né, desses perfis, quando a gente se reconhece, né, identifica qual é o nosso perfil, é saber que ele é situacional. De acordo com o momento, sim, você tem que sonhar. Só que também você tem que planejar. Só que também você tem que construir. Então você tem que ser um pouco de cada perfil e você tem que dominar isso para poder fazer com que esse planejamento de fato saia do papel. Tá? Então não tem perfil ideal, no fundo nós somos um pouco de cada perfil. Né? E a gente tem que dar essa dose para fazer com que o plano aconteça. Porque se você é só um tipo de perfil, se você é só o perfil daquele que é o planejador, você acaba não vivendo, né? Porque você não tem aquela flexibilidade. Por que não fazer uma compra não planejada? Se isso nos dá prazer, por que não fazer? Né? Então, o equilíbrio sempre é a palavra-chave para que a gente tenha uma vida, para que possamos viver bem a vida toda. Né? E aí, falando de um pouco de regras, acho que fica fácil a gente entender como que fazemos o nosso planejamento, colocando, né, uma receita de bolo, vamos dizer assim. Quais são os passos que a gente tem que ter? Muitos desses passos aqui, com certeza, vocês já ouviram falar. Talvez a gente não siga, né? Mas como eu falei para vocês e adiantei, que não tem milagre, né, disciplina e tempo,
Então eu vou repassar esses passos. Então, 7 passos para você cuidar da sua vida financeira. E são esses passos que a gente tem que sair daqui hoje com eles bem listados e falar, agora eu vou começar a trabalhar dessa forma. Tá? Então não tem jeito, o ponto de partida é saber qual é o padrão de vida de vocês. Ou seja, quanto custa para vocês viverem? Das coisas que vocês gostam de fazer, quanto isso custa? É sentar e ver, anotar todos os gastos. Olha, eu gasto em restaurante, eu gasto com conta de água, luz, telefone e tal. Lista tudo isso. Listou o custo final ali, quanto custa o seu padrão de vida. Então, pode ser que você identifique que nesse custo de padrão de vida, você poderia ter um padrão de vida até um pouco melhor em função da renda que você tem. Então, tem espaço, né, para você até gastar um pouco mais. Talvez não tenha tanto espaço assim, talvez você gaste mais do que você ganha, né? E aí você tem que identificar alguns ralos, então, porque com certeza no nosso orçamento tem alguns ralos, alguns gastos que saem dali e que muitas vezes quando a gente faz conta de cabeça, na hora que a gente está comprando, a gente não leva isso em consideração. Mas você só vai ver isso se você enfrentar. Vai doer? Vai. Vocês vão ficar chateados de repente com a figura que vocês vão ver ali? Vão. Mas se você não olhar e não enfrentar, você não vai conseguir começar a guardar o dinheiro, enfim, ou aumentar, para quem já guarda o dinheiro, aumentar a sua capacidade de poupança. Aí perguntam também, quanto tem que guardar por mês? É óbvio que depende dos seus objetivos. Mas não é de todo mal pensar em alguma coisa, né, algo em torno de 20% a 30% da sua renda. Tá? Então o que seria assim uma coisa racional? E tem algumas culturas que trabalham assim. Quando recebe o salário não é aquele, vamos colocar aqui 100 unidades. O salário da pessoa não corresponde àquelas 100 unidades. Ela já tem na cabeça dela que o meu salário são 70 unidades. Porque os outros 30 eu já nem conto. Eu guardo. Então eu vivo com 70. A gente, muitas vezes, o que a gente faz? A gente recebe 100, acha que recebe 200. Então a gente gasta 200, mas a gente recebe 100. Isso, aí você fala, não, os outros 100, não, eu tenho cartão de crédito. Isso. Aí eu ponho no cartão de crédito. Porque o cartão de crédito ele é curioso, né? Ele gera renda pra gente. Né? Eu tenho meu salário, assim, como é que a gente pensa, né? Ó, eu tenho meu salário, eu ganho 100, eu tenho mais um cartão de crédito aqui com mais, sei lá, mais 20, mais 30 unidades. Né? Então, o cartão de crédito virou o quê? Uma fonte de renda. Agora eu tenho 130, então eu vou gastar 130. Aí você vai na sua conta do banco, tem mais uma renda aqui, o cheque especial, o banco está me dando mais 30. Aí você fala, então eu tenho 100 de salário, 30 de crédito no cartão e mais 30 no cheque especial. Pronto, a minha renda é 160. Eu vou gastar 160. Vocês vão se deparar provavelmente com um cenário parecido com este. E aí, normalmente, o que você faz também? Primeiro eu vou anotar tudo, começar, né, gasto, e aí eu vou começar a investir, vou começar a poupar. Então, primeiro a gente gasta, quando sobra, a gente vai lá e poupa. O que acaba acontecendo? Não sobra. Então, a gente não vai guardar, porque não sobra. Então, esse raciocínio, né, de você fazer com o seu salário. Primeiro, pessoal, sabe, esse cartão de crédito não é salário. Né? Custa muito caro, por sinal. Cheque especial não é salário. Então isso daí não pode ser extensão da nossa renda. O que é a nossa renda? Se é o meu salário hoje, é o meu salário. É com isso que eu tenho que viver. E assim, para ajudar um pouco no raciocínio de como começar a guardar dinheiro, tente ajustar o seu orçamento para que consuma 70% desse salário. Daí 30% comece a guardar, se já não guarda. Tá bom? Quando você identifica isso, que é o tal do fluxo de caixa, que são as entradas e saídas, né, você vai montar então seus orçamentos. Sua meta, vai definir sua meta e montar seu orçamento. Poxa, agora eu sei quanto eu gasto, eu quero começar a guardar, então assim, poxa, aqui eu acho que eu estou gastando a mais. Então eu vou colocar uma meta, um objetivo, né, talvez nas necessidades básicas seja mais difícil você realmente economizar. Água, luz, telefone é uma despesa essencial, que ela vai existir. Pode ser um pouco mais cuidadoso, né? Poxa, não vou deixar a luz acesa, esse tipo de coisa. Mas a conta de luz, ela vai ter sempre. Não dá para falar assim, não, vou cortar a luz. Não. Agora, onde estão
normalmente os vilões aí dos gastos. As despesas que a gente chama de despesas sociais, né, que isso reflete o nosso meio, a forma como a gente vive, né, nosso padrão de vida. Se a gente quer ter um tênis, eu vivo numa comunidade que o nosso amigo tem um tênis legal, poxa, eu preciso ter um tênis legal também. Eu preciso ter um carro, porque senão eu vou ser inserido, né, naquele grupo. Então esses gastos que são sociais são os vilões do endividamento que acaba corroendo todo o seu fluxo de caixa, faz aumentar as suas despesas. Então, se tem um lugar que você pode racionalizar essas necessidades sociais, tá bom? Então, assim, controle do fluxo de caixa, definiu metas, eu vou gastar tanto aqui, tanto ali, faz esse controle. E de tempos em tempos, avalie, né? E sempre necessário fazer ajustes. Isso é o básico, é o ponto. Realmente é o ponto de partida, tá? E a forma como você vai fazer esse controle financeiro, pessoal, é a maneira que você se sentir mais à vontade. Pode ser pegar um caderninho e anotar. Quem gosta de usar aplicativos, tem vários aplicativos, planilhas. Então, o que menos importa é o meio, o que mais importa é o fazer, né? Com certa disciplina, né? Porque fazer conta de cabeça realmente não funciona. Então, fluxo é isso, né? Quanto eu gasto com moradia, transporte, saúde, e por aí vai. Muitas vezes, nos gastos com bancos aqui, a gente tem uma série de taxas, tarifas que a gente nem vê. A gente nem vê, né? E está ali um lugar já que pode ajudar, né, a aumentar a sua capacidade de poupança. Então, você só vai ver se fizer este controle. Listou tudo, monta o orçamento, e buscar no final o equilíbrio, né? O que você recebe menos do que você gasta, essa é o racional, né? Tem que ter um saldo aqui positivo, obviamente, né? Isso aqui todo mundo sabe, mas a gente acaba não fazendo, porque no nosso dia a dia tem uma série de armadilhas, e aí, na forma como a gente vive aqui, os nossos gastos eles acabam estourando, o orçamento acaba estourando por causa da compra por impulso. Aí, compra por impulso, quando você olha os estímulos que tem, são muitos. Coisas básicas, né? Você vai ao supermercado, você fez ali o seu planejamento direitinho, anotou, fez a sua lista de compras. Muitas vezes a gente vai ao supermercado fazer compra, não leva nem mais lista, né? Já fazer de cabeça, compra, mas tudo bem. Idealmente, fazer uma listinha para tentar comprar só aquilo que realmente foi planejado. Mas vocês já perceberam que o pacote de arroz no supermercado, ele está num lugar que você precisa quase de um mapa para achar onde está o pacote de arroz, né? Mas o resto, você entra no supermercado, nem que eles não deixam você entrar em qualquer lugar, né? Você tem que entrar num lugar que passa pelos eletrônicos, pelas guloseimas. E aí você, cadê o pacote de arroz? E aí você vai se divertindo no supermercado com o carrinho, e quando você chega no caixa, poxa, você esqueceu o arroz. Você comprou tudo, chegou em casa, cadê o arroz? Esqueci de comprar o arroz. Não é verdade. Né? Mas perceba a armadilha, o supermercado... É como se fosse uma corporação, mas é o marketing, né? É o marketing do desconto, é cultural. E a gente, por que o marketing funciona? A gente é pato. Nós somos patos do marketing. A gente cai. Cai. Você sabe que você tem culturas que não funcionam assim. Vou dar um exemplo. O alemão, ele é aquele cara que é o planejador. Então o alemão, ele é bem, o popular nosso aqui é quadradão, né? Então para ele não existe compra por impulso. Se você fala para um alemão, vamos marcar uma reunião, que horas? Por volta das 8. Ele trava, porque ele não sabe o que é por volta das 8. Por volta das 8 pode ser o quê? 7h51, 7h52, 8h09, 8h10. Ele simplesmente trava. Ele não consegue. Ou é 8 horas ou... Né? Então, ele é aquele perfil planejador, é rígido. A compra por impulso, esses estímulos que o marketing faz conosco aqui não funciona para ele. Quer um exemplo? Quando você vai num shopping center na Alemanha,
Você quer ir em determinado andar, a escada rolante é tudo do mesmo lado. Você sobe direto. Aqui, quando você que chega no shopping, você quer ir lá no quarto andar, poxa, você sobe uma escada, anda todo o andar, sobe, anda outro andar, e aí você vai passando em frente do quê? Vitrines, cheio de coisas, né? Promoções. E aí você cai, inclusive, nas promoções, e assim como no exemplo que a gente deu do supermercado, você acaba ali, como você falou, né? Papo, compra. Compra. Então é cultural. A gente bate muito nessa técnica da compra por impulso, porque é aí que vem todo o endividamento. Né? Tá, eu vou passar o cartão de crédito aqui, mais uma parcela a mais, uma parcela a menos, não vai fazer diferença. Só que quando você soma o número de parcelas no final do mês, pronto. Acabou o seu planejamento. Né? Então, assim, como lidar com isso? Primeiro, sabendo que isso é fato. Então, se você reconhece que você vai comprar algo por impulso, mas você reconhece que você comprou por impulso, ótimo, já deu um grande avanço. Porque pelo menos aquela compra que você está fazendo, ela é consciente. Porque às vezes a gente manipula, né? A gente fala assim, não, eu preciso disso daqui. Realmente, isso aqui está em promoção, eu passei aqui, poxa, vindo que o negócio está em promoção, então eu sei que lá na frente eu vou precisar desse negócio, eu vou aproveitar esse belo desconto. Aí você põe o negócio lá na sua casa, talvez você nunca mais use. Então, se você sabe que nesse momento a compra é por impulso, você já avançou bem, porque você está fazendo uma compra que ela é consciente. Consciência de que é uma coisa que eu não preciso, é uma coisa que eu quero, e óbvio eu vou comprar. Tá? A gente também não precisa, né, ter uma camisa de força aqui, né? Vou ser rígido como alemão. A gente tem que ter essa flexibilidade, mas não se auto-sabotar. Então, se é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu preciso, pelo menos você saiba que você quer, que talvez fuja um pouco do orçamento daquele mês, tá bom? Mas, sempre fazer essa parada para reflexão, e talvez uma forma de fazer isso é perguntar se aquilo que você está vendo ali, se é uma coisa que você quer ou se você precisa. Não se auto-sabote. Né? Você pode comprar nas duas situações. Faça a compra consciente. Aí você vai lidar melhor com a situação da compra por impulso. Né? O gastar menos também é dispensável dizer, né? Gastar menos do que você ganha, mas fazer um gasto que seja um gasto inteligente. Então, por exemplo, usar cartão de crédito. O que seria mais inteligente no uso do cartão de crédito? Será que eu parcelar, né, um determinado produto no cartão de crédito? Vou dar um exemplo aqui. Vou parcelar um produto no cartão de crédito em 12 vezes. Só que o produto ele acaba antes. E eu vou continuar pagando as parcelas. Será que é uma compra inteligente? Você comprar algo que no primeiro mês já acaba, mas as parcelas ficam. Poxa, então se eu vou comprar algo que eu vou consumir no mês, por que eu vou parcelar isso? Né? Tudo bem, para poder de repente caber no meu orçamento. Só que aí, lá na frente, se você consumir no mês, provavelmente isso que você consumiu no curto prazo, no mês seguinte você vai precisar consumir de novo. E aí, você já tinha aquela parcela para pagar, você vai ter outra parcela para pagar, pronto. Então, o que é o ideal? Aquilo que é consumo, que a gente fala, você vai consumir ele rapidamente, ou você parcela de forma a fazer com que a parcela, o número de parcelas coincida com a duração daquilo que você vai consumir. Se você vai consumir aquilo num mês, você tem que pagar em uma parcela. Você já paga isso. Entendeu? Se você vai consumir aquilo em 3 meses, ok, pague em 3 parcelas. Desde que não tenha juros. Mas evitar fazer parcelas maior do que a duração do produto que vocês estão consumindo. Tá? Então, isso são dicas que ajudam a cuidar melhor do uso de instrumentos como o cartão de crédito. O cartão de crédito não é ruim, o problema é o mau uso do cartão de crédito. Não pagar o cartão de crédito, pagar o mínimo, já viu, né? Você vai ter, né, um juro realmente absurdo. E naturalmente, se você vai pagar em uma parcela, tentar negociar, tentar pagar à vista, sempre pedir um desconto. Obviamente a gente sabe que se você tem dinheiro, vai pagar em dinheiro é mais fácil, né? Então os lojistas, enfim, de forma geral, eles conseguem dar desconto no pagamento em dinheiro, mas tentar fazer com que o
gasto realmente seja um gasto mais inteligente nesse sentido. Tá? Porque você evita pagar multas, evita pagar juros, né? Você evita acúmulo de dívidas, especialmente no cartão de crédito, a gente não consegue controlar muitas vezes. Né? O quinto passo é um passo difícil, é fato. Gerar mais renda. Né? Então talvez cortar o custo, ajustar o custo, pode ser um pouco mais fácil do que gerar mais renda. Mas se não dá para ajustar muito o custo, poxa, eu preciso viver, o meu padrão é este, então eu tenho que achar novas formas de gerar renda. De qualquer forma, pessoal, isso é para a vida mesmo. Lá na frente, na sua independência, você está substituindo uma renda do seu trabalho pela renda de um investimento que você fez. Então, o segredo, quando a gente fala em renda, é nunca depender de uma única renda, de uma única fonte de renda. Crie na vida várias fontes de renda. Tá? As pessoas, aquele 1% que eu comentei, as pessoas que realmente são independentes, elas têm uma característica interessante. Elas têm construído ao longo da vida pelo menos 3 fontes de renda. Normalmente entre 3 e 5 fontes de renda. Ou seja, ela continua trabalhando de renda. Ela comprou um imóvel, com esse imóvel ela recebe aluguel. Pronto, tem uma outra fonte de renda que é o aluguel. Ela guardou dinheiro, investiu, tem uma outra fonte de renda que é o investimento. Se por acaso ela para de trabalhar, ela tem 2 fontes de renda gerando a renda para ela ali no mês a mês. Aqui são fontes que ela tem que obviamente cuidar. Talvez o trabalho aqui, no primeiro momento, você não tem muito domínio sobre ele, né? Mas se o trabalho falta e você só tem uma fonte de renda, perdeu. E a independência. Perdeu a independência. Tá? Então, assim, uma regra de ouro é sempre pensar em gerar fontes de renda. E hoje em dia, acho que tem muita oportunidade também, né? Com a internet, com o digital, tem muitas oportunidades para gerar fontes de renda. Então, sempre, antes de sair fazendo dívida, pense em gerar fontes de renda. Primeiro passo. Mas, por longo prazo, lá na frente, pense que você vai ter que ter mais de uma fonte de renda. Investimento é uma, eventualmente, o exemplo que eu dei, imóveis, aluguel é outra, né? De repente, o trabalho autônomo também é outra fonte. E aí, você, com 3 fontes de renda, você pode até prescindir de uma, perder uma, que você se mantém com a outra. Tá bom? Na questão das dívidas, que a gente falou bastante aqui, a gente acaba se endividando, né? E esse é o cuidado que tem que ter no 6º passo, por causa da falta de planejamento, né? A gente acaba adquirindo um bem que a gente não planejou, a gente não tem controle financeiro, essa questão de fazer acúmulos de pequenas dívidas achando que parcelas, né? Pequenas parcelas achando que cabe no bolso no final, lá no cartão de crédito, é uma dívida que você tem que pagar, enfim, naturalmente, né? Aspectos como desemprego, psicológicos ou doenças inesperadas, isso tudo contribui para o endividamento. Nem toda dívida é ruim. Tá? Qual que é a dívida ruim? A dívida ruim é que vai para o consumo. Esse exemplo que eu dei, né? Se você faz uma dívida para pagar algo que não vai te trazer valor lá na frente, você vai consumir, vai acabar em 1 mês, 2 meses, 1 ano que seja, essa dívida não é muito boa, né? Melhor você pegar o dinheiro e tentar comprar à vista. Agora, a dívida que você vai fazer para algo que vai te gerar mais dinheiro, vou comprar um imóvel. Poxa, eu não consigo comprar um imóvel à vista. Eu vou financiar esse imóvel. Isso é uma dívida boa. O financiamento do imóvel, o que você tem ao final, quando você quitar a sua dívida? Você tem um imóvel. O imóvel ele pode te gerar renda, você pode alugar ele te gerar renda. E você pode lá na frente, inclusive, vender o imóvel. E o imóvel, com o tempo, ele vai valorizando. Então, dívida com imóvel é uma dívida boa porque gera patrimônio. Uma dívida que gera patrimônio. Dívida que não gere patrimônio não é uma dívida boa. Então, evite a dívida que não gera patrimônio. E se tiver que fazer dívida, faça a dívida com aquilo que gera patrimônio. Dívida que gera patrimônio, ela inclusive tem um juro menor. Quando você pega um dinheiro emprestado no banco, R$100, 100 unidades no banco hoje, você vai pagar para o banco 250. Ou seja,
250% normalmente é o juro que você paga para pegar lá o dinheiro no banco. O cartão de crédito é um pouquinho mais. De 100 reais que você pega no cartão de crédito, você paga 300. Já no imóvel, quando você financia o imóvel, você vai pagar 10% de juros. Mas por que o imóvel você paga menos juros? Porque o imóvel só vai ser seu quando você quitar. Se você atrasar, a instituição fica com o seu imóvel. Então o imóvel funciona como garantia. Um exemplo, só para identificar os números aqui, né, o tamanho dos números da dívida. Então, a dívida mais barata, realmente ela te gera patrimônio. Então não é errado, tá? Você se endividar. A questão, escolhas. Saber fazer as escolhas certas, né? E naturalmente, no planejamento, doenças são coisas inesperadas. A gente vive cercado de coisas que não são previstas. Quando você faz o planejamento, fez seu orçamento e tudo mais, aprendeu a lidar com a dívida, o que é uma dívida boa, o que é uma dívida ruim, você tem que separar um dinheiro ali para as coisas que são imprevistas. Como o nome diz, né? O imprevisto você não consegue planejar. E como é que você planeja para cobrir a imprevisibilidade? Aí você faz uma reserva de emergência. Então, quando você começa a guardar o dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer com o seu dinheiro, reserva de emergência. Tá? Porque nessa reserva aqui, se eu precisar, eu vou utilizar para cobrir coisas inesperadas, como por exemplo uma doença. Tá bom? E o último passo, cuidar do dinheiro. Então, legal, agora eu fiz meu fluxo de caixa, aprendi, estou controlando o meu dia a dia com o orçamento, já sei lidar com dívidas mais caras, eu evito, né? Vou nas dívidas mais baratas. Enfim, estou com o meu orçamento equilibrado, já montei meu colchão de emergência ali, aí eu começo a investir. Tá? E aí no mercado de investimento hoje tem muitas oportunidades de fazer o dinheiro crescer. A educação e investimento não deixa de ser. Está investindo, é uma relação direta, né, que você vai investir em educação e no dia seguinte o salário vai aumentar, não é assim que funciona. Mas sabe que de forma indireta, quanto mais qualificação, mais capacitação, mais chances de você aumentar a sua remuneração. Não deixa de ser investimento. O mercado financeiro, obviamente, quando se fala em investimento, é o que a gente acaba associando, né? Investir bem o dinheiro. Tá? Então, o poupar e investir são coisas diferentes. O poupar é separar o dinheiro que você vai guardar para realizar seus objetivos, e o investir é fazer esse dinheiro crescer. Na parte de reserva, né, quando você começa a investir, trabalho em investimentos em potes, fica mais fácil. Pelo menos 3 potes. O dinheiro que você vai colocar para a reserva de emergência é um pote. O dinheiro que você vai colocar lá para a sua aposentadoria é um outro pote. E o dinheiro para você realizar os seus sonhos é o terceiro pote. Então você tem que pegar o seu dinheiro e dividir nesses 3 potes. No mercado financeiro você tem tipos de investimentos que são adequados para cada situação. Uma reserva de emergência, por exemplo, você investe onde você guarda o seu dinheiro. É uma coisa que chama renda fixa. A renda fixa, na maioria das vezes, são investimentos que você tem ali para a reserva de emergência. Para a aposentadoria, o poste da aposentadoria, quais são os investimentos, né? Onde você vai guardar o dinheiro? Aí tem a previdência privada. Funciona bem, porque é mais longo prazo. E para a realização dos sonhos, que aí é uma coisa de médio prazo, né? Vai de um ano, entre 1 ano e 5 anos, eles têm uma enormidade de possibilidades. Né? Aí você tem coisas como CDBs, fundos multimercados, fundos ações, tem uma série de possibilidades. Se você separa bem isso, você vai fazer, né, o seu dinheiro crescer, mantendo ali, principalmente crescer acima de uma coisa que a gente chama que é a inflação. O seu dinheiro ele só cresce se o poder de compra dele for minimamente preservado. Você preserva o seu poder de compra, aí seu dinheiro começa a crescer. Tá?
E aí esses instrumentos todos que tem no mercado hoje, eles fazem o seu dinheiro crescer acima da inflação. Não existe, pessoal, você colocar lá R$100 e em 3 anos virar R$1 milhão. Se alguém prometer isso, como triplicar o seu dinheiro num mês, você conhece a história. Sim, como que a Betina transformou R$150 em R$1 milhão? Acho que foi um ano. Acho que foi um ano, né? Foi um ano. Isso é possível. Então, como é que ela conseguiu? Ela fez algumas... Ela guardou ali, né? Uns 300 mil no mês, 400 no outro. Foi isso mesmo. Foi guardando assim, aí, claro. Mas é curioso que da forma como a gente é bombardeado de informações hoje, todo mundo oferece um caminho mais fácil. E quem não gostaria, né? Poxa, eu estou no mercado financeiro. Você acha que se existisse atalhos, você precisaria continuar também fazendo planejamento e consumindo? Não existe. Não existe mágica. E olha que a gente é técnico no tema. E lá dentro a gente não vê nenhuma possibilidade disso acontecer. Então se a gente não vê, por que outros conseguem, né? Ou mostram que tem essas coisas, tipo converter, transformar R$100 em R$1 milhão. Então, pessoal, não tem. É disciplina mesmo, é tempo. Pode parecer um pouco chato, mas é isso. É fazer o planejamento, é importante. É importante. Quando você faz isso de uma forma natural e vai se transformar em uma coisa natural, poxa, você vai ter liberdade. Acho que no fundo que a gente quer ter liberdade. Liberdade para poder tomar as nossas decisões e não ficar refém do dinheiro. É o dinheiro que trabalha para você, é o dinheiro que tem que ser o seu refém. Né? Tá? Aí, duas coisas que são importantes a gente entender para cuidar do nosso dinheiro. Juros e inflação. Não sei se está claro para todo mundo, mas não é à toa, né, que no Jornal Nacional, todo mês, William Bonner fala de juros e inflação. É o tempo todo, né? Juros e inflação. Liga o rádio, juros e inflação. Mas por que essa informação é tão importante? Sim, inflação é o que faz os preços mudarem. Se a gente está falando de planejamento, e eu quero ter lá os R$1.500 por mês até o fim da minha vida, poxa, esse R$1 milhão, o preço das coisas, esse R$1.500, você concorda? O que R$1.500 compra hoje? Será que esses R$1.500, aquilo que ele compra hoje, ele vai comprar daqui a 30 anos? Provavelmente não, porque os preços vão mudando. Esse R$1.500, o que vai acontecer? Vai ser maior. Poxa, então eu não preciso de R$1 milhão, né? Eu vou precisar mais que R$1 milhão para ter os 1.500, porque no ano seguinte eu preciso de 1.550, em 10 anos 1.600 e por aí vai, porque os preços mudam. Questão de oferta e demanda. Isso é inflação. Era pior lá atrás, como eu comentei aqui logo no início. Hoje em dia eu estou falando de 4%, que é uma coisa que é controlável. Só que o seu dinheiro, para não perder poder de compra, ele tem que crescer acima da inflação. Senão você vai lá, compra um produto que custa 1.000 hoje. E se você fala assim, não vou comprar esse produto agora, vou pegar esse 1.000, vou colocar no investimento, no final do ano esse produto está 1.100, e aquele seu investimento gerou 1.050, pronto, você perdeu o poder de compra. Então, os juros é o que faz você manter o seu poder de compra, o juro trabalhando a favor, para que você ganhe da inflação. O juro da economia hoje está em 6,5% ao ano, a inflação está em 4% ao ano. Então, se você investe de uma forma conservadora em algo que te dê 6,5%, você está ganhando da inflação. Aquele R$1.000 que você adiou para comprar o produto no final do ano, mesmo que o produto custe no final do ano 1.100, o fato de você ter investido, você já tem 1.150. Então, você não só comprou o produto que custou 1.100, como ganhou 50. Por isso que o juro, ele é realmente importante. Quando o juro fica muito próximo da inflação, já houve época que isso aconteceu, por exemplo, 2016, a gente tinha ali a inflação com quase 13% e o juro 14%. Ou seja, o ganho que você tinha era só de 1%. Aí era difícil, né? Dependendo da forma como você investia, seu dinheiro no banco, por exemplo, em investimentos como poupança, ele perdia valor, ele perdia da inflação. Então eu quero dizer o seguinte, tanto juros, né, que é o que a gente falou aqui,
quanto à inflação, eles são informações importantíssimas. Mas a mensagem que tem que ficar é: se o juro é maior que a inflação, eu tenho uma grande chance de, se eu investir o dinheiro, eu vou fazer com que, adiar aquela compra, eu vou não só conseguir comprar aquele produto, quando eu ainda vou conseguir ter o dinheiro, só fazer com que aquele dinheiro sobre. Então, isso pode ajudar a adiar as compras imediatas, né? Em vez de parcelar e pagar juros na dívida, melhor ganhar juros no investimento. Eu falei 6,5, mas eu tinha falado que a dívida do cartão de crédito, né, o juro do cartão de crédito é de 250%. Então veja, investimento te dá 6,5, investimento bem feitinho, tá? Que não é a poupança, é mais do que a poupança. E a dívida te dá 250, cobra de você 250. Então, obviamente, na dívida o juro é contra, no investimento o juro é a favor. Mas veja a desproporcionalidade desses juros. Então tem que tomar cuidado, né? Se você consegue guardar dinheiro é melhor do que você fazer uma dívida que você vai pagar muito mais, né, em relação àquele dinheiro que você pegou emprestado. Tá bom? Mas a poupança a curto prazo, no dia a dia, vai sobrar um dinheirinho lá no meu salário. E eu falo, vou guardar porque não sei, sai R$300. A poupança tem um valor mínimo na poupança para esses casos é o essencial. É essencial. Sabe a reserva de emergência? Sei. Pode ser a poupança. Pode ser a poupança. A reserva de emergência, ela não é, esse pote da reserva de emergência, não é o pote que vai pagar a sua aposentadoria. Por isso que eu falei, separa os potes. Pote de aposentadoria é uma coisa, reserva de emergência é outra. Aí a poupança para reserva de emergência, o que você quer usar no dia a dia? Cobrir o cartão, cheque especial, tá, deixa lá. Se você entende que a reserva de emergência não vai gerar o dinheiro para você se aposentar, tranquilo. Eu costumo dizer em investimentos, não existe investimento bom e investimento ruim. Quando a pessoa fala, os vários pseudo-especialistas, né? Os planejadores certificados não falam isso. Então, defendendo que a gente está seguindo um código de ética. A gente não pode fazer campanhas, obviamente, de falar coisas que são mais marqueteiras, tipo betinas de R$100 vira R$1 milhão. Então a gente procura ser realmente mais técnico possível e dar todo o racional. A poupança, tem muita gente que fala que a poupança é ruim. Mas depende. Onde a poupança é ruim? Se eu vou fazer a minha aposentadoria na poupança, ela não funciona. Mas não é que ela é ruim. Você percebe? É o mau uso dela que torna ela ruim. Então não tem bom ou ruim, que tem certo ou errado. Assim como a previdência, que também alguns falam, a previdência é algo ruim, previdência privada, tá? Não, se você usar a previdência privada para aposentadoria, o negócio é bom. Agora eu vou colocar na previdência privada e daqui um ano eu quero sair fazendo uma viagem? Não. Péssimo. Porque aí, se você tiver que resgatar, o imposto é muito alto. Porque eles colocam um imposto alto, mas em contrapartida, se você deixar dinheiro acima de 10 anos, você vai ter o menor imposto a pagar. Então, a regrinha é, não existe bom ou ruim. O que existe é certo ou errado e separa sempre 3 pontos. Separou 3 pontos, não tem como errar. Tá? Então, a inflação a gente falou bastante. Realmente, R$5 comprava isso aqui de pães em 2015, R$5 em 2019. Né? Porque, naturalmente, quando você tem produtos que você tem uma demanda maior, obviamente o preço sobe. E ao contrário, produtos que têm demanda menor, o preço cai. Essa é a diferença da inflação e da deflação. Não é uma coisa muito fácil de acertar, né? Porque às vezes você fala lá, R$1.500, você tem a sua cesta básica que você consome, só que os preços mudam. Pode ser que o tomate suba muito mais, né, dentro da sua cesta, que vai fazer com que, de repente, você tenha que aumentar o seu orçamento e talvez você não consiga recuperar isso no investimento. Então essa variação aí da inflação é um pouco desproporcional, mas os 4%, né, que a gente tem hoje, que é medido aí pelo IPCA, só a título de curiosidade, é um indicador a ser perseguido, tá bom? A ser entendido. Então a gente já falou dos imprevistos, aí não tem jeito, os imprevistos são imprevistos, a gente sabe que isso pode acontecer, né? E fazer reserva realmente de emergência para cobrir isso. Então, os imprevistos, como você bem comentou, o cheque especial, faz lá uma poupança, tem um pote da reserva de emergência para cobrir os imprevistos,
ou mesmo seguros. Sabe que é importante pensar em seguro, né? Muitos de nós não gostamos de falar de seguro. Mas você está falando de planejamento, o que vem na nossa cabeça? A gente está falando de planejamento, falou de seguro, falou, eu estou fazendo um planejamento, você está dizendo, tem que pensar que eu vou morrer, então por que eu vou fazer um planejamento se eu tenho que pensar, né, que eu vou morrer? Então eu não faço planejamento, tem muita gente que faz isso, que fala assim. Outras coisas que falam para mim também, assim, se eu for falar de seguro, eu estou chamando a morte para mim, então eu não falo de seguro. Eu falo, pô, mas é reserva de emergência. Não, assim, é verdade. Talvez a gente aqui pense assim também. A gente não quer falar de seguro porque acha que vai atrair a morte. Mas eu vou dar uma dica importante, ou uma reflexão. O seguro, ele não é só para a morte. Né? Porque tem outros ainda que falam assim, se eu morrer, que se dane, não estou mais aqui. Meus filhos que se virem, minha esposa, meu marido que se virem. Mas o seguro não é só para a morte. Sabe esse negócio da reserva de emergência? Veja que você está trabalhando, fez tudo certinho, né? O seu orçamento, o seu caixa, está investindo bem, tem a sua renda, está estudando, está melhorando a sua capacitação, está progredindo profissionalmente, legal. Tudo sob controle. Saiu ali, poxa, um acidente de trânsito, cadeira de carro. Aí aquela reserva que você está construindo não só foi, né, talvez consumida em parte para tratar as questões do acidente, para você sobreviver, mas aí você sobreviveu e aí como que você gera renda? Estou nem falando dos aspectos psicológicos, que naturalmente são impactantes e profundos, mas vamos ficar só na questão financeira. Talvez você não consiga mais gerar aquela renda. E aí o que aconteceu com o seu plano? Foi por água abaixo. Tá? Então assim, se não quer falar de seguro porque não quer atrair a morte, então vamos falar de seguro para gente que quer viver. Não que a gente queira que isso aconteça, mas imprevistos a gente nunca sabe. Se você tem um seguro, por exemplo, de acidente, doença grave, esse seguro é seu, é para você sobreviver. Tá? Então, pense nisso. É importante do ponto de vista de planejamento. Tá bom? Então, aí, indo já para as questões mais finais aqui do material, falamos bastante de armadilhas, mais aqui um resumo, né, das coisas que a gente tem que ter cuidado. Não controlar, compra por impulso, não planejar, se preparar para imprevistos e evitar dívida. Né? Dívida ela pode ser uma coisa realmente explosiva. Em relação a formas de pagamento, exploramos muito cartão de crédito não é uma extensão do seu salário, procurar, na medida do possível, comprar à vista, naquela regrinha que a gente comentou, né? Daquilo que é consumo, aquilo que não gera patrimônio, evite fazer endividamento. Evite fazer as prestações. Escolher as dívidas boas e dívidas ruins. Né? E uma coisa que está muito em voga, fraude. Quer não, indiretamente, esse tema da Betina, que foi devidamente punido pela CVM, não deixa de ser uma fraude. É uma fraude porque não foi deixado claro que era assim, ela com R$100, ela começou com R$100 e chegou a R$1 milhão. Mas ela não transformou R$100 em R$1 milhão. Ela não transformou água em vinho. Não, ela foi guardando, muito trabalho, né, aportes que ela foi fazendo, o dinheiro dela foi crescendo. Mas foi crescendo ao juro, que é um juro padrão de mercado. Talvez um pouco mais de 6,5%, 10% ao ano. Mas se for 10% ao ano, em um ano com R$100, são 110, né? Então não dá para virar R$1 milhão. E o dinheiro dela cresceu usando investimentos adequados. Só que teve o quê? Ela foi guardando mais dinheiro, fazendo aportes. Então, de repente, a maneira como foi apresentado, configurou uma fraude. E nós somos muitas vezes induzidos por isso. E a gente cai. Né? Então, fraudes, a regra é, não acredite em facilidades. Não existe. É disciplina e tempo. Tá? E também cuidado com as questões mais digitais mesmo. Né? Ou seja, a plataforma que você vai usar, tem que ver se tem o nível de segurança e o respaldo do mercado financeiro, porque o mercado financeiro é bem sólido hoje. Você tem CVM, ANBIMA, então tem que ter você tem que investigar isso antes de sair aderindo a qualquer tipo de plataforma. Tá? Então cuidado com a fraude. E o que a gente falou o tempo todo, o equilíbrio, né? O que a gente busca é não só viver o hoje, precisa viver o hoje, mas temos que estar, sim, preparados para viver amanhã. Então, geramos renda, fazendo reserva de emergência,
seguros, enfim, cuidamos do nosso patrimônio, para lá na frente a gente realmente poder usufruir das diferentes fontes de renda, né, que a gente tem. Ok? Perguntas pontuais, perguntas gerais. Não sei se já ouviram falar sobre isso. A gente está só reiterando de alguns aspectos, ou talvez não. Enfim. Então, em resumo, pessoal, planejamento financeiro são essas regrinhas, né, de controlar o orçamento, guardar primeiro antes de gastar, fazer consumo realmente consciente, cuidar, né, das escolhas em termos ali de dívidas, investir bem, criar fontes múltiplas de renda ao longo da nossa vida, para que lá na frente a gente possa ter realmente tranquilidade. Tá? Então, o que se fala de educação financeira, em resumo, né? Fazer boas escolhas, planejar, consumir de forma consciente e pensar no longo prazo. Isso às vezes é o mais difícil. Você tem 30 anos. Essa guardada de 100 reais já chegou a 1 milhão. Você já começa. Até hoje. Já começa. É porque a gente tem que estar na frente disso. Né? Você não pode querer, ninguém quer ser, daquela estatística que eu comentei, ficar dependente de outros. Mesmo do Estado. Né? É importante. Se vai ter previdência social, não vai ter, aí é muito particular. Né? Tudo leva a crer, a previdência social para nós, que ela vai continuar. Cada vez menor, mas não é algo desprezível. Mas não podemos contar só com isso. Né? Porque isso daí não é seu, não é uma fonte de renda sua, é o governo. Aí vem uma reforma da Previdência, e aí? Né? Pode ser que a Previdência que você imaginava ganhar não vai ser a mesma, vai ser reduzida. Então você cria suas próprias fontes de renda e assuma o controle da sua vida financeira. Tá? Então a gente acredita muito nisso, que o planejamento financeiro é que transforma nossas vidas. É o pilar para que sustente todas as outras esferas da nossa vida. Tá? Então precisamos cuidar do nosso dinheiro. Eu represento, como eu falei, a Planejar é uma associação que certifica os planejadores financeiros aqui no Brasil. Então é legal porque esse profissional que é o planejador financeiro, ele está cada vez mais presente. E o profissional planejador financeiro, pessoal, não é só para quem tem dinheiro. A gente tende a pensar, o planejador financeiro é para quem tem dinheiro. Não. O planejamento financeiro é principalmente para quem está construindo patrimônio e quer cuidar melhor do seu dinheiro. Né? No Brasil, a gente está aprendendo ainda a trabalhar com esse profissional. Sabe que nos Estados Unidos, toda a família americana tem seu médico, tem o seu advogado e tem o seu planejador financeiro. Aqui no Brasil, a gente delega as nossas finanças às instituições financeiras. A gente deixa na mão, não é demérito, tá? A gente deixa na mão dos bancos, por exemplo, o gerente do banco. Só que o gerente do banco ele não é um planejador. Por um motivo muito simples, ele defende, ele trabalha para o banco, ele é pago pelo banco, ele tem que vender um produto para você. Tem que vender para você qualquer que seja o produto. Sem demérito, se é um título de capitalização, que você gosta de título de capitalização, uma previdência, ok, entendeu o seguro, mas ele está fazendo o papel dele. E, eventualmente, ele está fazendo as melhores escolhas para você do tipo de investimento. Só que, naquilo que nós falamos, né? Pode ser que esse investimento ele não seja o mais adequado. Porque, de repente, ele está falando para você comprar um título de capitalização quando você deveria destinar esse dinheiro para o pote da aposentadoria. Então, não podemos deixar na mão daquele que vende o produto. Porque o produto de investimento ele é um produto. A gente tem que assumir essas regras. Agora, confesso, o mercado financeiro não é tão trivial. A linguagem também não ajuda muito, né? Muitas sopas de letrinhas. E o planejador financeiro é uma pessoa realmente imparcial, tem uma visão mais holística das coisas, é um profissional muito especializado. Então, a Planejar, quando vocês precisarem de planejamento financeiro, entender como isso funciona e querer um planejador financeiro, acesse o site da Planejar. Vai ter uma série de planejadores financeiros e é legal. Tá? É legal porque vocês vão ver que é muito realmente acessível. O nosso objetivo aqui, nesse trabalho que está sendo feito nacionalmente nessa semana, que é a Semana da Educação, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, é poder exatamente democratizar o acesso, né, a informações para que todos nós possamos realmente nos tornar
independentes financeiramente, ter liberdade financeira, trabalhar nossas finanças como nossas finanças com equilíbrio. Então é um movimento capitaneado aí por importantes autarquias, instituições financeiras, então tem alguns exemplos, né? CVM, Banco Central, SUSEP, Previc, tem várias outras também, né? Como a PIMA, tudo isso dentro de um grande comitê, que é o Comitê de Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então é um movimento que vem crescendo, isso é bacana. Então o espaço que vocês abriram hoje aqui, esse tempo que vocês dedicaram para ficar me ouvindo, né? É um tempo, o tempo de vocês é um tempo precioso, mas liberar um pouco desse tempo para ouvir um pouco, mesmo que às vezes seja mais do mesmo, mas ouvir é o que vai fazendo que a gente aos poucos vá mudando o nosso comportamento. No ano passado foram 7 mil eventos, 4 milhões de pessoas. Então esse ano a gente quer impactar muito mais gente. Porque se tem países que têm uma renda per capita, né, menor que a do Brasil, e que as pessoas têm mais independência, elas poupam mais. O que explica isso então? Porque um país que ele ganha menos que a gente, as pessoas guardam mais dinheiro e a gente guarda menos. Então, de novo, acho que a maior parte da origem disso está na questão cultural. E aí, educação, que está começando a chegar na escola, né? Porque na escola também a gente não tem uma matéria lá de educação financeira, né? Mas gradativamente está chegando nas escolas e talvez as próximas gerações aqui, dos nossos filhos, nossos netos, enfim, já vão ter muito mais consciência e aprendizado sobre finanças que nós não tivemos. Nós estamos aqui numa transição. Tá bom? Esse era o tema. E aí, o que vocês acharam? Tem perguntas? Deu para ter uma ideia? Depressão. Não, assim, a gente vai viver mais. É preocupante nesse aspecto. Então, será que você pode seguir sentindo? A gente quer viver mais, mas o medo é como que vai ser a qualidade dessa nossa vida. Porque o lado financeiro é fundamental. Ainda tem, pessoal. Dá tempo, fique tranquilo. É só a gente fazer isso aqui, ó, dá tempo. Realmente dá tempo, acredito. Acreditem, mas não seja só sonhador, né? Obrigado pelo tempo. Obrigado. Vamos fazer uma foto rápida.